E com tudo isto antecipam-se impactos significativos e custos também significativos para o país. Vamos calculá-los. Está connosco o Carlos Brito, é presidente da Direção Regional Norte da Ordem dos Economistas. Boa tarde, Carlos. Muito obrigada por se juntar a nós. As vossas contas falam em 600 a 700 milhões de euros de custos desta greve geral. Como é que chegaram a este número? Muito boa tarde. Eu começo por saudar todos os nossos telespectadores e agradecer o convite para estar aqui. De facto, fizemos uma estimativa, fundamentalmente com base em duas ordens de fatores. Por um lado, o impacto direto de uma greve geral. Uma greve geral, enfim, o objetivo primeiro é paralisar o país. Mesmo, e por isso é que, de alguma forma, há setores que são mais afetados do que outros. Diria, e os sindicatos aí já têm experiência dessa parte, há que paralisar aqueles que têm um efeito multiplicador maior. A começar pelos transportes. Os transportes, por exemplo, afetam mesmo quem não quer fazer greve. Porque não tem como se deslocar para o local de trabalho. Portanto... Desde logo isso. E muita gente até vai ficar em casa porque não sabe se depois vai ter problemas ou não e, portanto, há desde logo todo esse efeito. A perda da produção durante um dia de trabalho. Claro, não será uma perda total, vamos admitir que pode haver 50%, 40%, 30% de adesão à greve, também depende muito da eficácia dos serviços mínimos, mas dito isto, estes são os efeitos diretos. Depois há os indiretos. Os indiretos na perda de confiança dos consumidores, na perda de confiança dos investidores, eu até diria também em termos daquilo que é a imagem internacional da situação laboral em Portugal. E esses impactos vêm depois da greve? Vêm no dia 12? E esses impactos, não, até já estão a começar. Repare, Beatriz, nós assistimos aqui desde já a todo um conjunto de peças. Portanto, os impactos já começaram antes. Eu ouço falar nesta questão da legislação laboral e agora mais recentemente na greve, basicamente desde o verão. Portanto, os impactos já estão antes, vão ser durante aquele dia e também a posteriori. E tudo somado e atendendo àquilo que é a produção de riqueza do país, a estimativa que nós fizemos foi, de facto, na casa dos 600 a 700 milhões de euros. Já falou aí do setor dos transportes. Que outros setores podem ter um impacto mais significativo? A saúde, a educação. A educação também afeta muitas famílias e não é preciso eu ter, por exemplo, uma escola com 90% de adesão. Basta que tenha 3 ou 4 pessoas, funcionários auxiliares, provavelmente a escola já não abre. Portanto, tem um efeito, de facto, muito grande naquilo que é o cotidiano das famílias, os serviços públicos. E, portanto, claramente são esses os setores mais afetados. Isto significa que as regiões mais afetadas serão quais? Provavelmente as grandes áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e depois também há algumas zonas turísticas que poderão ser afetadas, nomeadamente pela parte da aviação. Esta questão dos voos da TAP pode ser significativa. Para além de Lisboa e Porto... Até do ponto de vista, Carlos, da imagem internacional que falava? Sim. Repare, não é que isto seja um drama. Se nós virmos outros países como a França, tem uma fortíssima tradição de greves. Não é por aqui que vamos ficar na lama. Mas a verdade é que não ajuda a criar um clima de confiança a quem eventualmente pretende investir o seu dinheiro em Portugal. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. Para além de saber quais são os custos, há 3 perguntas que se podem fazer antes. Então. Primeiro, faz sentido alterar a legislação laboral? Segundo, estas alterações propostas são as adequadas? E em terceiro lugar, e o processo está a ser bem negociado? Tem resposta para essas 3 perguntas? Não tenho tempo para responder tudo, mas vou-lhe dizer uma coisa. Vamos começar só pela primeira, porque depois as outras poderão ficar para uma outra altura. Não tenho dúvidas de que é preciso adaptar a legislação laboral. Mas também não tenho dúvidas de que, falando com muitos empresários, como eu tenho falado, eles não me dizem que o principal problema da competitividade das empresas é a legislação laboral. Falam, sim, da burocracia, de uma política fiscal desadequada, de uma justiça a não funcionar, do peso da máquina estatal, até falam da falta de profissionais adequados. Mas não me falam que a legislação laboral causa problemas. Eu não estou a dizer que não fosse necessário, mas antes disso, talvez fosse interessante o Governo pensar noutras coisas. E os efeitos desta greve vão ditar ou não o rumo das negociações?
Vão porque no fundo isto é um braço de ferro. Em última instância, uma greve normal, quando faz uma greve, por exemplo, numa empresa, o objetivo é causar dano ao patrão. Quem quer que ele seja. Até pode ser um fundo de investimento. Mas o objetivo não é propriamente causar dano ao país. O objetivo é um braço de ferro. Mas vai causar dano ou não, Carlos Brito, quando falamos em 700 milhões? É um dano significativo para as contas do país. Mas eu não creio que possa dizer que o objetivo das centrais sindicais é causar esse dano. O objetivo das centrais sindicais é fazer um braço de ferro com o governo e, aí sim, no dia 12 ou no dia 11 à noite, vamos saber quem é que sai beneficiado com esta greve geral. Se o governo sai por cima ou são os sindicatos. E a partir daqui, isso vai condicionar a forma como as negociações se vão desenrolar. Também lhe digo uma coisa. Nós sabemos como é que as negociações se vão desenrolar. Com a UGT e com o Governo a ceder e a UGT a ceder. Provavelmente, se isso fosse feito a tempo e horas, evitávamos uma greve geral. Deixe-me só entender, estes dados, os 600 e os 700, para terminarmos milhões, de que forma é que podem ser alterados, tendo em conta quer a adesão à greve, quer também os serviços mínimos que vão ser decretados? Podem ser alterados. De forma significativa ou não vai fugir muito destes números? Ora bem, se a adesão à greve for bem inferior àquilo que é a nossa expectativa, que seria na casa dos 50%, pode ser que certamente que esse valor se reduza. Mas eu diria que não deve fugir muito desse valor que estimamos. Carlos Brito, muito obrigada. Até à próxima. Um gosto. Bom fim de semana.